Sou destro, de pé, de mão e de resto, principalmente de pensamento. Embora minha certidão de nascimento não ateste tal debilidade, no ato da criação, meu cérebro foi dotado somente pela metade. Na parte direita, onde vai a emoção. E o que importa se ninguém vê, não? Como uma incapacidade, poderia eu bater a porta de todas as empresas dessa cidade, que como poeta jamais teria carteira assinada. Para o critério dos RHs, poeta não vale nada. Sou franco. Meu poema é mera franquia do que chamo sentimento. Um filme em preto e branco, um plágio. Meu coração é um instrumento guardado numa caixa escrito frágil. Mas nos rios de lágrimas que derramo, lanço meu barco sem remo. Sou levado ao meu legado e não reclamo da sorte a mim destinada. Pois sendo eu poeta, não almejo ser mais nada. Boa noite, eu sou... Boa noite, eu sou o Serginho, poeta, e minha missão aqui hoje é dizer para vocês como eu me encontrei com a poesia. E para dizer sobre o meu encontro com a poesia, eu tenho que falar também sobre os meus desencontros, porque na verdade a gente vive se encontrando e se desencontrando com as coisas. Eu uma vez li uma frase de um filósofo chinês chamado Confúcio, que dizia: encontre um trabalho do qual você goste e não terá que trabalhar nunca mais na sua vida. Na época que eu vi essa frase, eu exerci uma atividade que eu não gostava muito. Eu era motoboy e entregava remédios para uma farmácia, trabalhava durante 12 horas por dia e o dinheiro era muito curto. O dinheiro não aumentou muito, mas a profissão hoje me dá prazer. Eu exerço 3 profissões, eu sou professor, sou comediante e sou poeta. Mas vamos ao começo. Como eu acho que eu me encontrei com a poesia a primeira vez. Eu morava num bairro do subúrbio, aqui em São Paulo mesmo. Na época parecia interior, hoje já é cidade. Um bairro chamado Perus. E na época, como tinha muito mato, eu vivia no meio do mato, com sapos ao meu redor, cobra, lagoa, abacate, ameixa, campinhos. Tudo o que uma criança precisa para ser feliz. E eu era muito feliz. E eu tinha mania de conversar com um passarinho, com um sapo. E aí minha mãe me levou no psicólogo, porque ela falou: meu filho é muito esquisito. E o psicólogo falou para ela: não, seu filho é normal. E a partir de então minha mãe começou a duvidar da capacidade profissional dos psicólogos. E aí minha mãe me colocou na escola. E como eu falei para vocês que a gente se perde e se encontra com a poesia o tempo todo, eu fico pensando, toda criança deve ser poeta, porque toda criança tem um olhar diferente para as coisas. Mas se toda criança é um poeta, por que todos os adultos não são poetas? Porque alguma coisa acontece nesse meio tempo. E talvez o que eu vou falar aqui para vocês não agrade algumas pessoas, mas eu falo com toda tranquilidade porque eu sou professor. Uma das maiores assassinas de poetas da escola. Eu já devo ter matado alguns poetas por aí. Embora fora da escola eu já fiz alguns ressuscitarem também. Eu frequentava a escola ainda como poeta. Quando eu comecei, meus amigos olhavam para mim e deviam falar: esse nosso amiguinho é muito esquisito. Um dia a professora pediu para eu fazer a interpretação de um poema do Fernando Pessoa. E eu falei: professora, não tem como fazer isso. Porque ele escreveu isso há muito tempo com o olhar dele, e eu vou fazer com o meu olhar, e a senhora vai interpretar com o seu olhar. Então não tem como, eu posso fazer um poema? Ela falou: faça. E ela deve ter pensado: que esquisito esse menino. Eu fiz o poema e ela me deu nota 0. Ela tentou me matar. E conseguiu. Mas eu renasci de novo como poeta depois. Ainda bem. A gente se encontra e se perde da poesia. Uns se perdem para sempre. Outros se encontram para sempre. Eu acho que o meu caso é o segundo. Acho que nunca mais eu vou me perder dela. Mas eu fui ficando na escola e aprendendo álgebra, aprendendo equação, aprendendo conjunção verbal e todas essas coisas. Colocar os pingos nos lugares certos, os acentos nos lugares certos. E a escola foi me preparando
para um dia chegar num lugar que não foi feito para os poetas, a faculdade. E a escola foi me preparando para um dia eu chegar num lugar que não foi feito para os poetas, o mercado de trabalho. E assim foi. E um dia eu cheguei no mercado de trabalho, e eu tinha o meu dinheiro, saía com meus amigos, me divertia e todo mundo falava, acho que agora ele está curado. Ele não é mais tão esquisito. Mas o primeiro emprego que eu arrumei foi como office boy. E aí eu saí para a cidade que eu não conhecia e comecei a me encantar com aqueles prédios, com aquelas coisas todas. E aí eu comecei a me encontrar com a poesia de novo. Foi o meu segundo encontro com ela. E aí eu me apaixonei por uma coisa que hoje vocês chamam de GPS, mas que naquela época chamava-se guia. E eu não desgrudava do guia um minuto, eu não sei porquê. Mas eu queria ficar com ele o tempo todo e eu olhava aquelas ruas e aquilo foi me encantando. E o pessoal do escritório falava, muito esquisito esse office boy. Mas eu fui levando. Fui trabalhando, fui fazendo o que esperavam de mim. E fui indo. Mas não conseguia me encontrar. Um dia eu saí daquela empresa. E aí eu fui trabalhar em serviço público, fiz várias outras coisas. Aos 19 anos eu achei que o único caminho seria a morte. Porque eu comecei a me encantar com os poetas que se suicidaram, com os poetas que falavam de morte o tempo inteiro. E eu pensei, talvez se eu morresse agora ia ser legal, porque eu ficaria famoso. Hoje vocês estariam estudando poesias minhas na faculdade. Mas como vocês podem perceber, eu não me matei ainda bem. E eu continuei. Um dia, bem de saco cheio da vida, eu me encontrei com a poesia mais uma vez. Foi quando nasceu meu filho. Só que a partir desse momento eu comecei a ser refém do mercado de trabalho. Eu não podia mais deixar de trabalhar. E eu continuei. Nesse emprego ruim que eu falei para vocês. Só que aí eu encontrei uma coisa incrível. Muita gente encontra com Deus na igreja. Eu me encontrei com Deus num bar. Eu entrei num bar que estava tocando samba. E não era qualquer samba, era um samba chamado Samba da Vela. E lá eu tinha um ator famoso que foi convidado para fazer alguma coisa e ele falou um poema. E eu falei, muito ruim o poema desse cara, eu posso fazer melhor. E eu mandei um bilhetinho e me chamaram para fazer a poesia. E eu fiz e nunca mais pararam de me chamar. Toda semana chamavam eu para fazer a poesia. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Isso me levou ao Sara do Binho, me levou a muitos lugares que eu queria e a fazer o que eu gosto de fazer hoje. Quando eu fui conhecendo mais pessoas do Samba da Vela, um professor me chamou para ir na sala de aula dele, fazer o que eu fazia no Samba da Vela. E os alunos adoraram e eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E eu decidi ser professor. E aí eu me matriculei numa faculdade que vocês talvez conheçam, que chamava-se Uniban e hoje se chama Anhanguera. Exatamente essa faculdade aqui. E eu comecei a trabalhar com o que eu gostava. E a partir de então, a minha vida foi só poesia. E me encontrei com a poesia de novo, acho que para sempre dessa vez. E por falar dos vários encontros com a poesia, eu posso dizer para vocês que esse momento é um momento em que eu estou me encontrando com a poesia. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo aqui. E muito feliz de estar aqui com vocês agora. E para encerrar essa minha fala, eu queria encerrar com um poema. E caso vocês me achem muito esquisito, eu vou achar normal. Mas eu digo que aquele que não achar eu esquisito, você tem uma grande vocação para ser poeta. Meu patrão que me desculpe, mas hoje vai ficar me esperando. No mesmo horário de sempre, o relógio tocou como um louco. Desliguei e resolvi dormir mais um pouco. Foi aí que eu me atrasei. E como me atrasei, levantei com a cara toda amassada. Parecia que eu tinha levado uma porrada. O espelho ainda me disse, bem feito. Quem mandou se encantar com a batucada? E olha que espelho não mente. Daqui a pouco eu não preciso nem de pente. E o que sobrou do meu cabelo está ficando tudo grisalho. Deve ser porque minha vida é só trabalho, trabalho, trabalho. Nesses tantos anos trabalhei pra caramba. Será que eu não tenho direito de passar uma noite no samba? Dizem por aí que a boemia atrapalha o trabalho.
Mas por que não dizer o contrário? O dia estando perdido, o salário será descontado, a menos que eu consiga descolar um atestado. Mas deixa isso para depois. Mandei meu filho no bar do seu Zé comprar pão e leite fiado. Apesar da miséria que eu ganho no fim do mês, o acerto é sagrado. Nem tinha reparado como o moleque cresceu, já está até maior que eu. Queria ter mais tempo para cuidar que ele ande sempre no trilho. Mas se dou duro o dia inteiro, é para que o filho do meu patrão não seja também o patrão do meu filho. Meu barraco é o mais alto, o mais longe do asfalto, o mais perto do céu. E isso não é nenhum sacrilégio. Aliás, é até um privilégio. Daqui de cima dá para ver tudo. O sino da igreja, o quintal da dona Eurica, mãe do Zeca Cabeçudo, que lava roupa para gente rica e não reclama apesar da canseira. Enquanto esfrega, vai cantando aqueles cantos de lavadeira. Lá embaixo, no pé da seringueira, tem um banco de madeira onde a velha guarda se reúne para aquela conversa corriqueira, ou um bom jogo de dominó, carteado, todo mundo aposentado, gente cheia de sabedoria, que aprendeu que a vida não é feita de correria, e que toda vez que amanhece, acontece um novo dia. Olha só quem vai ali, se não é a Maria, a mulher do Joaquim, que tinha um cachorro que corria atrás de mim, quando eu pulava o muro para roubar suas goiabas. Ah, moleque sem vergonha, se te pego vai levar umas palmadas. Perdi a hora e pude perceber por um instante o que se passava bem diante do meu nariz, que para ser feliz eu preciso de tão pouco, dessas ruas sem asfalto, dessas casas sem reboco. Perdi a hora e pude perceber que tudo que a vida nos dá é de graça, que nada em troca ela há de querer. Por isso trabalhem, trabalhem sim, mas não deixem de viver. Obrigado.